O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuseres as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja nos convida a viver e celebrar a festa da conversão de São Paulo. A primeira coisa que precisamos entender é que aqui o termo conversão está mais para vocação do que uma mudança realmente de uma estrutura errada de vida para uma estrutura certa. Lembrem-se que Paulo era fariseu e, apesar de perseguir os cristãos, a sua vida enquanto judeu era uma boa vida. O fariseu levava a vida, ou pelo menos se esforçava por levar a vida de uma forma muito correta, de uma forma muito certa. Jesus, quando tem seu embate com os fariseus, não é pela prática correta da fé, mas é porque eles ficaram fixados nessa prática e não conseguiram dar o passo do amor. Então São Paulo aqui vai encontrar no caminho de Damasco a sua vocação. É isso que celebramos ao usar o termo conversão. São Paulo que converte o seu coração ao Cristo, que volta o seu coração do judaísmo para a experiência do Messias. E o que pode e o que vai nos ensinar esta vocação de São Paulo, essa conversão de São Paulo? Muitas coisas, mas a primeira delas é o dom dado a Paulo, a partir da sua conversão, da maturidade. Não sei se vocês prestaram bem atenção na primeira leitura, mas São Paulo relata aquilo que aconteceu com ele. Mas ele não relata só as coisas boas, a experiência de Damasco, a luz, o batismo, a pregação, não. São Paulo começa contando abertamente a sua vida regressa, aquilo que aconteceu antes. Olha, eu fui perseguidor, eu levei à morte os cristãos, eu persegui aqueles que eram os discípulos do caminho, eu fui para Damasco em busca de prender alguns dos irmãos. Isto se chama maturidade. Recordem-se do evento escrito pelo escritor sagrado no Gênesis, quando ele vai contar ou vai nos mostrar a Deus conversando com Adão e Eva. Adão, comestes do fruto proibido? Não, a mulher que me ofereceu. Mulher, comestes do fruto proibido? Foi a serpente que me ofereceu. É um empurra sem fim. Não existe o assumir do que eu fiz. Talvez se ali o primeiro homem dissesse para Deus: Senhor, eu realmente comi do fruto proibido. Eu comi, desobedeci a tua ordem, me perdoe. Talvez estivéssemos todos nós ainda no paraíso. Mas o pecado nos leva ao quê? À imaturidade. Por isso, os primeiros no paraíso negam, não assumem e por isso não crescem, não fazem a experiência da maturidade. São Paulo é um homem da graça de Deus e por isso da maturidade. Ele assume o erro que teve, ele não tem vergonha daquilo que fez, ou pelo menos não se mostra aqui, se mostra arrependido, claro, mas conta aquilo que aconteceu com ele de ruim, para que também isso seja testemunho para o povo. Eu vi a escuridão, mas eu também vi a luz. Meus irmãos, que esta festa nos ajude a alcançar a maturidade. Penso que muito do que nós enfrentamos na igreja e na sociedade é fruto da imaturidade, de pessoas que pensam só em si e não conseguem pensar no irmão.
de pessoas que vivem um egoísmo e um fechamento e não conseguem pensar no conjunto, de pessoas que colocam objetivos para si, que às vezes vão destruir a sua história e a sua vida e não vão fazer dela uma pessoa melhor. A maturidade é o momento que a pessoa pensa a partir de Deus e da graça de forma de um conjunto. Ela pensa em tudo, nos prós e nos contras. Ela pensa naquilo que aconteceu com ela e por isso não faz novamente, faz diferente. Que São Paulo nos ajude a viver essa maturidade, porque essa maturidade própria da conversão, ela vai nos levar a obedecer aquilo que Jesus nos convida no Evangelho. Ide e pregai a toda criatura o Evangelho, porque pregar o Evangelho não é falar. Lembrem-se de São Francisco, que dizia: pregai sempre o Evangelho, se necessário com palavras. Se necessário com palavras. A pregação do Evangelho se dá pelas escolhas, pelas renúncias, pelo modo que eu me porto diante do mundo, pelo modo que eu sou. Ser cristão, meus irmãos, não é simplesmente vir à missa. Ser cristão é um modo de vida, do nascer ao pôr do sol. É ser como Cristo foi, ou me esforçar ao máximo para ser como Cristo foi. A conversão e a maturidade nos levam a ter essa consciência e viver segundo esta consciência. Por que eu devo fazer isto? Porque eu devo entender, como Jesus nos disse no Evangelho, que aqui está ligada, ou aqui a esta vivência do cristianismo, ou do Cristo, está diretamente ligada à nossa salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A nossa fé precisa ser forte, firme e atuante, prática, para que eu seja salvo, para que Deus me salve. Mas também esta fé que se transforma em atitudes leva à salvação do meu irmão. Logo, se eu não me empenho para que a minha vida seja um reflexo de Cristo, eu coloco em risco a minha salvação e também a do meu irmão, porque eu não serei um evangelho, eu não serei um sinal do Cristo, eu não vou conseguir levar os corações ao contato com Cristo. E para quando que isso deve acontecer, ou quando isso deve acontecer? Retorno à primeira leitura. Após Ananias impor as mãos sobre Paulo e os seus olhos se abrirem, e Ananias declarar para Paulo aquilo que tinha acontecido: Deus te escolheu e te envia. Ananias fala: levanta-te depressa e vai para a missão. Não é para termos preguiça ou para agendarmos a ação missionária, a ação cristã. É agora, é nesse instante. Porque a vida não existe no ontem nem no amanhã, ela existe somente no tempo presente. É o que temos para amar a Deus, para louvar a Deus, para ser aquilo que Deus espera de nós e para viver aquilo que Deus tem para nos dar. Precisamos, como Nossa Senhora, após a anunciação, ter pressa, dirigir-nos apressadamente para o serviço, para o anúncio, para a vivência do Evangelho. Que assim como São Paulo, possamos hoje descobrir a nossa vocação e convergir o nosso coração, converter o nosso coração na direção do coração do Cristo. Amém.